Com a boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria primeiramente agradecer a oportunidade dada pelo nosso irmão Natan, que fico muito feliz com essa oportunidade que ele me deu, juntamente aí com a nossa live no canal aí, Mensageiros da Palavra da Verdade. Sou mais um integrante desse canal. E sem demoras, queria convidar os irmãos de casa aí a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, que nos diz: escrevo ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, tu os achastes mentiroso, e sofreste e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Depois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e trarei do seu lugar o teu cartiçal. Tirarei do seu lugar o teu cartiçal. E se não te arrependeres, tens, porém, isto que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí nas igrejas. Ao que vencer, lhe darei ao comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado e Pai querido, Deus, nessa noite, Pai, eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer a cada ouvinte. Pai, eu de mim mesmo, Pai, não tenho nada para falar. Pai, eu de mim mesmo, Pai, não vai sair nada. Pai, mas eu necessito, Pai, Senhor, Pai, eu necessito da Tua presença. Pai, em nome do Senhor, Pai, que nesta noite, Pai, eu está sendo apenas o vaso em Tuas mãos. Pai, nesta noite, Pai, eu está sendo, Pai, apenas, Pai, como o Senhor disse a Jeremias, desce a casa do olheiro. Nessa noite, Pai, eu está descendo a casa do olheiro. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fala com cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abre os ouvidos espirituais, Pai, de cada um. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, começando do meu. Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Espírito Santo está, Pai, convencendo a cada pecador, meu Pai, não nas minhas palavras, mas na palavra do Senhor. Pai, que está sendo, Pai, um vaso, Pai, nas Tuas mãos, meu Pai. Pai, que o Senhor cresça, Pai, nessa noite, e eu diminua. Pai, que o Senhor está aparecendo nesse lugar, Pai, e eu sumindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vemos nesse livro de Apocalipse que a Bíblia nos mostra mais detalhadamente aqui no começo do livro sobre as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, que são a igreja de Éfeso, como é citado, a igreja de Esmirna, temos também a igreja de Pérgamo, mais à frente, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Meus irmãos, mas o que Deus falou comigo foi através da igreja de Éfeso. Porque quando Deus vai dando a revelação a João nesse capítulo 2, João estava nessa ilha de Patmos. E nesse capítulo 2 eu vou falar sobre a igreja de Éfeso. Sobre essa igreja, sobre ela que eu quero falar nessa noite. E é sobre, a partir do versículo 1. Escreva ao anjo da igreja. E aqui eu já tiro uma revelação. Escreva ao pastor da igreja, ao líder dessa igreja, que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. E se lermos em Apocalipse capítulo 1, versículo 20,
nos diz: o ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Vemos que a igreja de Éfeso era a igreja que possuía em suas mãos as 7 estrelas, os 7 anjos. E logo mais à frente vemos também que essa igreja possui os 7 castiçais, que representavam as 7 igrejas. Essa igreja tinha 7 igrejas. E vemos também que a partir do versículo 2 Deus está falando que conhecia as obras daquela igreja. Imagino eu, quando Deus fala que conhecia as obras daquela igreja, imagino eu que era uma igreja guerreira, era uma igreja que não desanimava tão depressa, era uma igreja que evangelizava, que fazia a obra de Deus. E o teu trabalho, vemos também que essa igreja é uma igreja que trabalhava, não ficava à toa. E a tua paciência. Vemos, meus irmãos, que muitas igrejas hoje não têm tido paciência. Meus irmãos, paciência com o pecador, paciência com aquele que necessita aprender de Deus, paciência daquele que necessita do Senhor. Vejo eu hoje que muitas igrejas têm abandonado pecadores, pessoas que precisam da libertação, precisam ser libertas. E essa igreja tem paciência, sabe como trabalhar. Não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Vemos que nessa igreja ia muitos apóstolos naquele lugar, muitos evangelistas, muitos missionários, e que se diziam homens de Deus, que se diziam servos de Deus. Vejo eu que iam lá e anunciavam, pregavam doutrinas de homens, como é dito lá em Tito. Pregavam doutrinas falsas doutrinas. Vejo eu que também que é um atributo grande dessa igreja de saber discernir os verdadeiros mentirosos, é porque acho que começa por causa do líder que essa igreja já teve. Porque essa igreja já teve um líder que foi Timóteo. Se olharmos em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 3, que nos diz: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires, e alguns que não ensinam outra doutrina. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo chegou a ser o líder daquela igreja. Timóteo ensinava. Imagino eu que Timóteo, pelos 15 anos que andou com Paulo, o conhecimento da palavra que Timóteo tinha, o que Timóteo sabia para passar. E vemos também, meus irmãos, que no versículo 3, sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Imagino eu que essa igreja era uma igreja incansável para a obra de Deus, uma igreja que tentava buscar sempre fazer a obra de Deus. Essa é uma igreja que ao todo tempo tentava ao máximo fazer a obra de Deus. Porque como eu disse, Timóteo ali muito tempo foi pastor daquela igreja. Timóteo era um homem que não deixava de fazer a obra de Deus. Timóteo, ele era evangelista, ele era missionário junto a Paulo. Vejo eu que quando fala sofrestes,
Aquela igreja estava sofrendo com calúnias, imagino eu. A igreja estava sofrendo em ambas partes, ambas coisas, mas a igreja teve paciência. E a Bíblia fala também que trabalhastes pelo meu nome. Aquela igreja não trabalhava em vão, não trabalhava para Satanás. A Bíblia fala, trabalhaste pelo meu nome, que está dizendo, trabalhaste pelo nome de Jesus, o nome de Deus. Não te cansaste. Mas é no versículo 4 que me chama mais a atenção. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E aqui eu começo a pregar. Eu digo, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, vemos que é no primeiro amor que a gente quer fazer tudo. É no primeiro amor onde tem culto a gente quer estar. Onde tem monte a gente quer estar. Onde tem monte, marcaram para reunir um monte em tal lugar, a gente é o primeiro a chegar. Vemos que o horário de culto, antes de começar o culto, nós éramos o primeiro a chegar e o último a sair. Lembro que eu no primeiro amor, eu tinha um louvor que falava muito comigo, que era o Voz de Muitas Águas. Que era um louvor que me conectava com Deus. No primeiro amor, eu só pensava em fazer a obra de Deus. Eu pensava em viver para a obra de Deus. No primeiro amor, eu via que eu descobri um versículo novo e dava vontade de compartilhar com os outros irmãos. Descobri um louvor novo, dava vontade de compartilhar com os outros irmãos. Vejo que no primeiro amor, vemos que onde não importava a distância, não importava o local, não importava o horário que ia começar, não importava o horário que ia acabar. Onde houvesse culto, queríamos estar. No primeiro amor, vemos que os louvores a gente se colocava de pé ou de joelho mesmo. A gente adorava a Deus. Como se não houvesse amanhã. Vemos que no primeiro amor, Deus era um momento que se conectava com Deus. Quando a gente entrava em nosso quarto, vemos que no primeiro amor, a gente entrava no nosso quarto e tinha um momento de intimidade com Deus. A gente não se preocupava em acordar pela madrugada para orar. A gente não se preocupava em acordar de madrugada para ler a Bíblia. A gente não se preocupava, a gente passava horas e horas lendo a palavra de Deus. Lembro que no primeiro amor, eu dentro da igreja, o pastor pedia para abrir a Bíblia, eu era o primeiro a abrir. E eu pedia a Deus, para o pastor pedisse alguém para ler a palavra de Deus. E quando ele pediu, eu era o primeiro a ler. Eu gostava de ser sempre o primeiro a ler. No primeiro amor, eu na mente já pedia a Deus, pede o pastor para eu orar. Eu queria orar sempre. No primeiro amor, eu pedi a Deus, sonda no coração do pastor pedia eu para ler a palavra de Deus. No primeiro amor, eu queria pedir o pastor sempre eu pegar a chave da igreja para ajudar em alguma coisa. No primeiro amor, eu queria ser o primeiro a chegar. Se o culto começava às 7 horas, eu estava na porta da igreja às 6h30. O culto começava às 9 horas da manhã. Eu queria estar na porta da igreja às 8h30. E é no primeiro amor que você se conecta com Deus. E nesta noite eu quero falar com você você ouvinte, que volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Jesus está te chamando, vem, volte ao primeiro amor. Porque é no primeiro amor que eu quero que você volte. Deus não importa com o seu pecado, Deus não importa com o que você faz, com o que você pratica, com aquilo que você comete. Não, Deus só te chama, vem. Deus não importa quem você é, se você é preto, se você é branco, se
você é gordo, se você é magro, não, Ele te chama, vem. Deus nessa noite está te chamando. Volte ao primeiro amor. Porque é no primeiro amor que Ele quer te falar. Ele está te dizendo, aí no seu coração, eu quero entrar. Eu quero que você venha ao primeiro amor. Eu quero que você venha voltar à presença. Porque é no primeiro amor que somos perseverantes. Não importa o que passamos, é no primeiro amor que nada nos abala. Porque tem até um louvor que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. No primeiro amor a gente nunca pensa em desviar. Não, a gente pensa que a gente vai viver a vida inteira na presença de Deus. A gente não liga para tribulações, a gente não liga por provas, não liga por aquilo que a gente vai passar. A gente só quer estar lado a lado com Deus. A gente quer estar como Maria esteve aos pés de Deus. Queria estar ali do lado de Deus, na presença de Deus. No primeiro amor, lembro eu que pecados que eu não cometi, eu pedia perdão a Deus. Eu derramava lágrimas e lágrimas. Lembro eu a favor da minha casa. Eu me colocava de pé em favor da minha casa. É no primeiro amor que a gente não liga o horário de subir monte. A gente não liga o horário da vigília. Para a gente buscar a Deus. A gente em todo momento quer buscar a Deus. A gente em todo momento quer servir a Deus. E nessa noite Deus está te chamando. Vem, volte ao primeiro amor. Ele está te dizendo aí no seu coração: filho meu, volte ao primeiro amor. A Bíblia nos diz que estava ali Paulo. Paulo ainda, nem o nome de Paulo ainda tinha Saulo. Era seu nome. E Saulo era, se olharmos, Saulo, ele era matador de cristãos. Estando ele ali indo para Damasco, com a carta, para entregar a carta para os povos daquela seita que iriam matar os cristãos. E Paulo ali tem um encontro com Deus. Paulo ali, depois que ele tem um encontro com Deus, Paulo fica cego. E Paulo, ao ficar cego, ele fica dentro daquela casa. E Deus envia a Ananias para curar a Paulo. E Paulo, depois daquele ali, ele entrou no primeiro amor. E quando Paulo entra no primeiro amor, ele não para mais. Ele começa a pregar e pregar. Paulo começa a enviar cartas a Coríntios, aos romanos. Paulo envia 3 cartas aos Coríntios. Paulo envia carta aos Éfesos, aos Filipos. Envia carta aos Colossenses. Ambas cartas. E no final, a última carta dele a Timóteo, Paulo diz: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. E Paulo só disse isso, que combateu um bom combate, completou a carreira e guardou a fé, porque ele sempre viveu o primeiro amor. Ele nunca se distanciou do primeiro amor. Porque Paulo, a partir do momento que Paulo pensou em ser alguma coisa, Deus colocou um espinho na carne de Paulo. Por isso Paulo não se desviou, por causa da ajuda do espinho que Deus colocou na carne de Paulo. Outro exemplo também que eu vejo de primeiro amor é João Batista. João Batista, ele ficou treinando no deserto 30 anos para depois sair do deserto para pregar pouco tempo. E João Batista foi um exemplo de um homem que viveu o primeiro amor, porque ficar no deserto 30 anos, no calor escaldante, num frio inexplicável no deserto, de dia o calor extremo, de noite o frio extremo. E João Batista ali comendo gafanhotos,
bebendo mel silvestre, vivendo só daquilo, treinando para a obra de Deus. E João Batista, quando ele sai do deserto e entra para Jerusalém para pregar a tua palavra, João Batista foi um exemplo de que viveu o primeiro amor, porque ele condena o pecado de Paulo, ele condena o pecado de Herodes. João Batista, ele não tem medo de anunciar a palavra de Deus. João Batista, ele morreu pelo Evangelho. Isso sim é um exemplo de um primeiro amor. Outro exemplo é Pedro, que eu vejo eu. Pedro, ele estava andando com Jesus, mas Pedro sempre dava aqueles vacilos, sempre oscilava. Pedro falava coisas que não deveria falar. Mas o que eu acho interessante em Pedro, quando Pedro andava com Jesus, era que Pedro era sempre aquele mais para frente, aquele que sempre queria estar ao lado de Jesus ali e aprendendo com Jesus. E Pedro, Jesus perguntava algo e Pedro era o primeiro a responder, mesmo que estivesse errado, mas Pedro era o primeiro e o único a falar. E Pedro, depois que ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, começa o primeiro amor. Pedro, ele é o líder do maior avivamento que já aconteceu nessa terra. Foi na noite de Pentecostes. E Pedro foi um exemplo de que viveu o primeiro amor, porque Pedro, ele morre por Cristo, numa cruz de cabeça para baixo, e não blasfema. Outro exemplo é Tiago. Tiago é aquele cara que andava com Jesus, estava sempre do lado de Jesus, junto a seu irmão João e junto também a Pedro. E Tiago, Tiago pergunta a Jesus: quem sentará à tua destra? E Jesus diz: aquele que estiver disposto a beber do meu cálice. E Tiago, vivendo o primeiro amor, ele nem pensa para falar: eu estou disposto a beber o teu cálice. E Tiago bebeu do próprio cálice de Jesus, que é morrer pelo Evangelho. Tiago foi açoitado por Herodes, foi morto por Herodes. E ele sim foi um exemplo de viver o primeiro amor. Outro exemplo que eu tiro é João. João, que era o que estava sempre deitado ao peito de Jesus. João era o filho discípulo amado de Jesus, como ele mesmo diz no Evangelho de João. E João, ele sempre vive o primeiro amor. Mesmo passando, historiadores dizem que João estava ali na ilha de Patmos e João passou por ambas coisas, como João, num azeite escaldante, num azeite fervendo, João caiu ali dentro, entrou ali dentro e não morreu. Foi levado acima e não blasfemou a Deus. João foi empurrado do alto de uma torre, machucou a cabeça e não blasfemou a Deus. Foi dado a morto, mas não blasfemou a Deus. Foi lançado nessa ilha de Patmos, na ilha dos bárbaros, e não blasfemou a Deus. João sempre viveu o primeiro amor. Você, ouvinte, eu queria te dizer: volte ao primeiro amor. Viva o primeiro amor, porque não há coisa melhor que o primeiro amor. Porque é no primeiro amor que você reconhece seus erros, você reconhece suas falhas, reconhece seus pecados, reconhece a Deus, que Ele é o Salvador. Que é no primeiro amor que você tem um coração, você é um homem segundo o coração de Deus. Você tem um coração contrito, um coração disposto a Deus. É no primeiro amor que você tem um coração como o de Davi. Davi era um homem que viveu sempre o primeiro amor. Davi começou no primeiro amor, pecou, mas ainda viveu o primeiro amor. Depois reconciliou com Deus vivendo o primeiro amor.
Davi, vemos que Deus diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem adorador. Versículo 5. Lembra-te, pois, onde caíste. Temos que todos os dias lembrar de onde a gente veio. Porque um verdadeiro cristão que viu o primeiro amor sempre reconhece que veio do pó da terra, veio lá do fundo, lá do lamaçal do pecado, veio lá de baixo, foi moldado por Deus, passou pela roda, e o que estava rachado foi quebrado novamente, feito de novo, para aí sim viver o primeiro amor. Vemos que um cristão de verdade reconhece as suas origens, reconhece da onde veio, sabe que da onde veio, da onde Deus tirou. Um cristão de verdade sabe que não quer mais voltar quando está no primeiro amor, porque sabe que quão bom é o primeiro amor. Continuação, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Novamente, Deus aqui, João está falando que para voltar ao primeiro amor, que é praticar as primeiras obras. Porque quando você vai praticar as primeiras obras, o primeiro amor quer evangelizar. Você quer fazer discípulos, pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, viver a obra de Deus. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei seu lugar, o teu cartiçal, se não te arrependeres. Tirará o lugar, tirarei do seu lugar o cartiçal. E vemos que os cartiçais, no versículo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que os cartiçais são as 7 igrejas. Tirará dali as 7 igrejas. Tirará dali a presença dele. Tens, porém, isto, que aborreces a obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aborrece as obras dos fariseus, dos saduceus. São aqueles homens que se acham certos. São aqueles homens que se acham os melhores. São aqueles homens que, como diz a palavra de Deus, que gostam de se assentar nas primeiras cadeiras, nos primeiros bancos. Aqueles homens que gostam das vestes mais longas, das vestes mais bonitas. São aqueles homens que gostam das saudações de ser chamados de mestres, de rabis. Gostam de ser reconhecidos os tais sábios. Mas vemos que essa igreja, o correto elas cumprem, que é se aborrecer com esses homens. Quem tem ouvidos, o Espírito diz às igrejas: ao que vencer da lei, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta noite vemos que em todos os lugares ainda há muitas igrejas que o Espírito Santo ainda fala na boca dos pregadores, porque os pregadores ainda têm o coração voltado ao primeiro amor. Tem o coração ainda contrito a Deus. Vemos que ainda o Espírito Santo ainda fala com as igrejas através desses pregadores que são tementes a Deus, que não tem feito o altar como comércio, igreja como os comércios, porque esses pregadores
que fazem a igreja de comércio, de empresa, não tem o primeiro amor, não tem vivido o primeiro amor. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que essa árvore da vida que é citada lá em Gênesis, que é a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Essa árvore da vida é a árvore da vida eterna, é na salvação. E nessa noite Deus está te chamando, porque você vindo ao primeiro amor, voltando ao primeiro amor, Deus vai te dar a comer dessa árvore da vida. Deus vai te dar a comer da salvação de Deus. Quero agradecer ao nosso irmão Natan pela palavra que ele ter dado essa oportunidade. E vamos orar para encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, nessa noite, Pai, o que o Senhor, Pai, falou, Pai, para me falar, eu falei. Deus, nessa noite, cada um, Pai, que recebeu a palavra, Deus, vem estar entrando para dentro do coração, Pai, que vem estar, Pai, sendo cheios, Pai, da Tua presença. Pai, vem estar voltando ao primeiro amor. Pai, vem estar voltando às práticas do primeiro amor. Pai, vem estar voltando à presença do primeiro amor, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca, Pai, um coração fervente na Tua presença, Pai, essas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aviva o coração dessas pessoas. Pai, aviva, Pai, a Tua obra, Pai, na vida dessas pessoas, meu Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Ele já vai entregando, Pai, a vida de familiares, Pai, de ouvintes, Pai, de cada familiar. Deus, em nome do Senhor, nas Tuas mãos. Deus, em nome do Senhor, para te entregar, Pai, a cidade de Manhuaçu também nas Tuas mãos. Eu creio, Pai, que essa cidade irá viver o primeiro amor. Essa cidade irá viver, Pai, o Teu avivamento. Pai, essa cidade irá viver a Tua presença, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entrego, Pai, de cada um nas Tuas mãos, meu Pai. Pai, que você está libertando, Pai. Oh, Pai, cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, dessa cidade. Pai, não somente dessa cidade, mas de cada estado, de cada cidade, de cada país, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, porque a Tua palavra nos diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Pai, Teu Pai nos ensina para viver esse ide. Pai, coloque em nós, Pai, as práticas do primeiro amor. Pai, coloque em nós Pai, que nós possamos viver a Tua presença novamente, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, para que voltamos a queimar novamente, Pai, para que voltamos, Pai, a ser cheios novamente, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Nós estamos com o Natan. 9h01.